Salve, salve, meus amigos aqui do Café Cultural da Rádio Mega Brasil. Super legal estar com vocês. Mais uma semana, mais uma edição. Mais um dia que a gente usa aqui para bater um papo sobre cultura, sobre arte, literatura, todas as formas de arte e as formas da gente evoluir um pouco nas nossas relações. Eu acho, viu, Lili? Eu acho que a cultura e a arte fazem com que a gente evolua nas relações. Independente de qualquer coisa, você pode gostar de um tipo de literatura, de um tipo de música, de um tipo de arte, não interessa. Mas pelo menos isso faz a gente ter conversa, faz a gente abrir um pouco nossa mente. Eu gosto muito de fazer esse programa por causa disso, porque eu acho que é um programa que a gente abre a nossa mente. Quem está aqui comigo hoje é uma grande pessoa. Demorou para a gente conseguir fazer conexão, mas quando a gente fez, super simpática, um sorriso maravilhoso. A escritora e pedagoga Liliane Mesquita, que está lançando um livro super atual, um livro que fala, que tem como pano de fundo a questão do futebol, mas é outro papo, não é sobre futebol propriamente dito, né? Então ela vai contar tudo pra gente. Antes de mais nada, super bem-vinda. E uma pergunta que eu sempre faço aqui para os meus convidados. Eu quero saber, quem é Liliane Mesquita por Liliane Mesquita? Nossa, que pergunta profunda. Boa tarde a todos. Meu nome é Liliane Mesquita. Eu sou uma pessoa em construção, né? Liliane pela Liliane, né? A gente está sempre evoluindo. Então, assim, quem sou eu hoje? Eu sou professora aqui no município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. E após a pandemia, me deu coragem de publicar um livro. Porque eu já escrevo há muitos anos, desde pequenininha, mas sempre tive muita vergonha de mostrar aquilo que eu fazia, por medo do que as pessoas iam achar, ninguém vai gostar, então eu ia engavetando os meus sonhos e as minhas histórias. Então, quando veio a pandemia, eu falei assim, ninguém merece isso. Eu falei assim, ninguém merece. Morre, fica tudo por aí, então vamos tentar. Então, eu montei um canal no YouTube para manter contato com os meus alunos, para eles continuarem ouvindo histórias. Porque na escola que eu trabalho, eu sou orientadora educacional e dinamizadora de leitura. Então, para eles não perderem esse contato com a literatura, tomei coragem, fiz o canal para que eles pudessem assistir. Então, veio assim a ideia do primeiro livro, que foi o Desaparecimento do Senhor Abraço. Eu soltei a história no YouTube. Eu soltei a história no YouTube. E todo mundo gostou bastante, porque eu fiz, né? Eu falei, né, que eu estava preocupada que eu ia dar um senhor abraço na minha mãe. Nossa, então eu já imaginei um homem com um abraço. Que foi sequestrado, e o sorriso também. Que ficou escondido atrás da máscara. Então eles são personagens, são pessoas reais, com sentimentos reais na história. E a partir disso, eu mergulhei de cabeça no mundo... Aí abriu a gaveta, tirou tudo que você tinha guardado. Várias folhas saindo assim, até batendo em mim. É por aí mesmo. Eu imagino realmente essa cena. Foi quase a caixa de Pandora, saiu tudo lá de dentro. Liliane, me diga uma coisa, antes da gente entrar no teu livro, nesse último livro que seria o motivo da conversa, vai dar tempo, uma hora a gente fala dele. Me diga uma coisa, que é uma conversa que eu já tive com diversos autores aqui no Café Cultural, e eles sempre reclamam muito a dificuldade em fazer crianças e adolescentes pegarem num livro físico. Hoje em dia a gente tem aí grandes obras, praticamente todos os clássicos estão já disponíveis no mundo virtual, tem PDFs, tem EPUBs, tem um monte de coisa. A dificuldade de fazer com que a criança ou adolescente pegue num livro, tenha contato com o livro. E uma outra coisa, dificuldade, não sei se dos educadores, e se não for dos educadores, por favor, nos esclareça, em colocar autores novos no currículo escolar. Ninguém está dizendo que não precise ler os clássicos, que não precisa ler Machado de Assis, que não precisa ler os grandes autores. Precisa, é obrigatório. Carlos Drummond, é fantástico, não tem como não ler. Mas o Brasil tem uma produção cultural, uma produção literária gigantesca, maravilhosa e super reconhecida internacionalmente. Mas nas escolas parece que fica difícil colocar um livro novo. Como é que funciona isso? Primeiro falando dessa questão, né, da dificuldade, porque hoje a gente vive um mundo muito acelerado. Todas as informações estão na palma da mão,
Você vê que o jovem, até mesmo a criança, ela quer falar muito rápido, ela pensa muito rápido. E esse momento de parar para ler, parece que gera um incômodo, que eles querem estar o tempo todo naquela agitação, naquele anseio. Mas cabe a nós, educadores e pais também, de despertar isso na criança. Né? Dizer, não, é importante. E também, não só com palavras, porque a palavra ela tem o poder de convencer, mas o exemplo ele arrasta. Então, numa família que quer que a criança leia, mas ninguém lê na casa, ou então assim, você fez bagunça, vai ler um livro. Parece castigo, né? Isso. Parece um castigo, né? Parece um castigo. Eu converso muito isso com os pais. Não é castigo. É ler por prazer. Então, eu lembro que quando eu era criança, eu tomei, assim, um asco pela leitura. Por quê? Eu tinha aquele interesse de ler. Quando chegava lá, eu lia para preencher o questionário. Aí eu falei assim, mas eu não quero ler para preencher o questionário. Não, porque o questionário diz que você leu. Não, eu quero ler por prazer. Então, tinha um conflito muito grande com relação a isso, porque eu tinha que ler para responder perguntas e aquilo me incomodava. Então, por um certo tempo, isso me afastou da leitura. Porque eu não queria ler obrigada. Eu queria ler porque eu gosto de ler. Então, trazendo isso para a escola, né? Como que é esse trabalho que eu desenvolvo com as crianças? Lá as crianças amam ler. Por quê? Eles leem porque têm prazer. Então, assim, quando eu levo um livro para a sala, eu conto de uma maneira diferente, mostro para eles assim, um mundo diferente ali dos personagens. Aí teve uma aluna, que ela é até do 3º ano, que ela fez uma definição ótima. Ela, tia, eu amo as suas aulas, porque parece que você está me contando uma fofoca boa. Ah, que legal! Que legal! E quando você vai contando para sua fofoca, você vai contando da vida ali do personagem. E essa aluna, ela lê livros grossos, ela está no 3º ano. Ela pega livros densos para ler, porque agora eu leio as fofocas em casa. Aliás, isso é outra coisa. A dela foi assim, eu achei tão bonitinho. Fantástica. Gente, e você falou uma coisa que, nossa, eu a minha vida inteira fui muito ligada à literatura, de leitura. Eu tinha uma biblioteca enorme, felizmente, meus pais incentivavam muito isso, eu tinha muitos livros em casa. Hoje tem alguns, eu não vou falar que eu não tenho tantos quanto eu tinha, mas eu tenho bastante ainda. E eu gostava muito de livro, que nem você falou, livros grossos. Quando pegava um livro que eu via lá, nossa, 300 páginas, eu adorava. E aí vinha aqueles livrinhos, às vezes, tem 20 páginas. Eu falava, gente, isso aqui eu vou ler aqui na livraria mesmo, não vou nem levar para casa. Mas é difícil você pegar uma pessoa que goste, principalmente adolescente que gosta de um livro pesado, é muito difícil. Imagina criança, né? Porque ela é uma menina que tem 9 anos. Nossa. E ela é uma das minhas leitoras assim, mais assíduas. Então lá chega assim, em 2, 3 meses eu já fiz mais de 1000 empréstimos de livros. Olha só. E eles amam a leitura. Por isso que eu falo da importância do exemplo. Né? E eu digo para eles, eu era uma criança, assim como vocês, que achava que era um mundo completamente impossível, que não era um lugar para mim estar ali, né? Escrevendo um livro, tendo acesso, porque são crianças, né? Eu trabalho com alunos de escola pública, de comunidade carente, então eles não têm acesso em casa. Então a escola é o lugar que eles têm contato com o livro. Eu lembro quando eu era criança, os livros ficavam numa prateleira bem alta, que era para a gente não pegar. Não, eu quero que o livro fique baixo para que todo mundo possa tocar. Não é um tesouro assim, porque não é para você, tá lá em cima, né? Porque o livro não é aquela coisa, vai estragar. Não, gente, não vai estragar. Ler um livro não vai estragá-lo. Ao contrário, o livro é feito para isso, tá? Não sei se já contaram para vocês, mas ele é feito para isso, tá? Para ser manipulado. É isso que eu falo para as crianças. Tia, mas olha só, tem que carregar assim. Não, você vai carregar normal. Você vai ter os cuidados normais. Então, assim, quando você chegar lá, os livros estão todos assim, você vê, nossa, é antigo? Não. Eles são usados. Nossa, fantástico. E tem uma coisa, né, Liliane? O livro, eu lembro que uma vez eu encontrei uma professora, saindo do colégio, entrando na faculdade, tinha uma professora que ela falava o seguinte, que livro parado na prateleira não gera nada. Isso.
E ela falou, livro não é um objeto para ficar parado, enfeitando, sabe, pegando poeira em prateleira. Livro tem que rodar, tem que rodar. Por mais que você lê o livro, gostei do livro, ótimo, empresta, passa para frente o livro, para que mais alguém goste dele. Se ele ficar parado na tua prateleira, por mais que você cuide dele, ele não vai gerar nada. Ele está ótimo, ele foi bom para você, mas você não compartilhou, você não gerou nada a partir daquilo. Eu comento com eles que quando a gente escreve uma história, é o sonho de todo autor que ela possa chegar ao maior número de pessoas possíveis. Sim. Mas a história que está ali é como se ela está adormecida. E ela só ganha vida quando alguém lê. Ela Perfeito. ganha vida na imaginação do outro. E às vezes tem pessoas que leem e têm interpretações que vão além até daquilo que você escreveu. Não, isso é normalíssimo. Gente, eu pego muito isso aqui no Café Cultural e até livros, eu também já escrevi alguns, e é isso, de repente a pessoa vai, nossa, naquele livro que aconteceu isso, o autor fica olhando com aquela cara, falando, nossa, mas será que eu vou ter que reler o meu livro? Porque eu não estou lembrando dessa passagem. Quer dizer, o livro gerou criações novas na mente do leitor, isso é fantástico. Sim, sim, então assim... Para mim, quando chega uma criança ou um adolescente, nossa, eu li e imaginei isso, eu falei, nossa, que fantástico. Ela ganhou outras vidas por meio do olhar do leitor. Então, o livro, ele está ali adormecido. É um mundo que se abre quando você vira uma página. Nossa, fantástico esse teu pensamento, fantástica essa tua postura. Nossa, agora, aproveitando, você acha que os professores e valorização total 100% para os professores, por favor. Você acha que eles estão preparados para oferecer isso? Ou, de repente, o esquema educacional é tão rígido, é tão pesado, que eles têm que cumprir aquele currículo, não dá tempo de criar? Como que os professores podem reverter esse quadro? Podem criar mais leitura? Dentro das escolas já tem esse movimento, né, para que possamos estimular cada vez mais as crianças, os jovens, para o mundo da leitura. Tá. Só que, como você falou, são tantas burocracias, tantas coisas que dá conta, até porque é interessante, né, para as elites que o povo não leia. Porque um povo informado, ele é mais difícil de ser manipulado. Então, às vezes, o currículo, que não é escolhido por nós, profissionais da educação, ele contempla coisas que a gente é obrigado a dar conta e que meio que buscam esse afastamento. Mas qual é a nossa resistência? Educar é um ato de resistência, né? Como já dizia Paulo Freire. A gente busca caminhos para que essas crianças tenham, sim, acesso, que elas possam falar, sim, que tenha voz, que tenha vez. E dentro das disciplinas a gente vai buscando um caminho para dar esse acesso. Lá na escola, como aqui na rede municipal, a gente consegue emprestar livros para as crianças. Então, a gente vai... porque eles não têm acesso em casa. Então, é sempre... É caro, né? Infelizmente é caro. O produto livro no Brasil é caro, é muito caro. É caro. É carregado de imposto. É imposto em cima de imposto, em cima de imposto. E pouco valorizado, né? Até mesmo quando você comentou, né, sobre os autores, que se prestigiam mais, os autores já de renome. Para nós que estamos iniciando, construirmos um nome, ainda mais na leitura, tem gente que fala assim, nossa, você é louca? Você quer ser escritora no Brasil, as pessoas não leem. E eu fiquei muito emocionada quando eu participei da Bienal de São Paulo, que eu vi aquela multidão entrando. Eu falei, nossa, eu chego a me arrepiar, tem esperança, sim. Nós temos leitores, sim. Mas se constitui um paradigma, um pensamento sem uma reflexão para que as pessoas acreditem nisso. Não, as pessoas não leem, não ler não é legal. E as pessoas aceitem isso e não busquem o mundo da leitura, esse abrir de horizontes. Então, quando eu vi aquela cena que abriu e que esgotou os ingressos, eu estava lá e falei, nossa, é isso aqui está a resposta que eu precisava. E você falou uma coisa que é pura verdade, Liliane. E eu não consigo entender isso, tá? Eu estou com 57 anos de idade, eu juro que eu sempre pensei
diferente do que muitas pessoas pensam. Eu acho que é o seguinte, eu acho que assim, levar informação, levar educação, levar cultura, levar consciência para a sociedade. Mas isso faz com que o povo saiba dos seus direitos. E não é melhor? Uma sociedade informada não se relaciona melhor com os poderes instituídos? Mas a não ser, claro, que você queira uma dominação. Se você quiser dominar, e isso foi o que aconteceu historicamente, inclusive quando, sem críticas, um pouquinho só, quando chegaram no Brasil, lá, quer dizer, os jesuítas, como que eles dominaram os índios? Acabando com a cultura deles. Quando você acaba com a cultura de um povo, você destrói esse povo está dominado. Agora, se você dá informação para a sociedade, se você dá cultura, se você dá educação, o teu trabalho como governante fica melhor, fica mais fluido. Você não está toda hora combatendo o povo. Você está simplesmente realizando coisas em conjunto com a sociedade. Eu não entendo como que parece que os políticos pensam ao contrário. Não, a gente não pode fazer com que o povo saiba de seus direitos e deveres, porque senão ela vai... Gente, deixa o povo trabalhar, deixa o povo entender o que é que eles precisam, sabe, como ser sociedade. Fica muito mais fácil você governar uma sociedade inteligente do que uma sociedade burra. Mas isso é outro. Qualquer dia vamos fazer café político aqui, mas tudo bem. Vamos embora. Esse assunto é extenso mesmo. É extenso, mas é uma verdade. Desculpa, gente, a não ser que me provem o contrário. Que você tem uma sociedade burra, ignorante, sabe? Você consegue resultados melhores em termos de qualidade de vida. O dia que me provarem isso, eu mudo. Eu não tenho nenhum problema em mudar minha opinião. Mas aí depende do foco, né? O foco, às vezes, não é qualidade de vida, é só dominação e sem questionamentos, né? Minha amiga, mas desculpa, você concorre a um cargo público independente de qual lado, ninguém está falando de partido aqui, tá, gente? Estamos falando de política. Você concorre a um cargo público para quê? Para dominar ou para servir? Se você vai servir, não é melhor você servir a alguém inteligente do que alguém burro? Bem, exato. Vamos lá, qualquer dia a gente volta para conversar disso. Mas eu quero falar... Pena que as pessoas não pensam dessa forma, né? Mas aí já dá um outro café cultural. Tá mesmo. Agora vamos falar um pouquinho de poesia no futebol. O que é esse livro? Ele é um livro de futebol? Ou ele é um livro de poesia? Como é que funciona isso? Ele é tudo ao mesmo tempo. Vou começar contando como surgiu essa ideia. Eu tenho um filho de 9 anos e ele disse assim para mim: mãe, porque eu gosto muito de futebol. Sou apaixonada por futebol. Eu jogava futebol numa época que as mulheres não podiam jogar. Era extremamente proibido. Esse é outro papo também, que qualquer dia vamos falar de cultura de exclusão, cultura de preconceito. Mas tudo bem. Exatamente. Então eu insistia e eu queria jogar. E eu gosto de assistir futebol, campeonato. Gosto muito. Aí ele falou assim: mãe, tá vindo Tá assistindo a Copa? Tá assistindo a Copa? Claro. Tá, né? Tô. Legal. Comemorei hoje aí da Alemanha ter perdido. Fazer o quê, né? A gente lembra lá, né, do nosso passado 7-1 lá. Não tem como. Não tem como, né? Igual da Argentina também. Mas aí é outro assunto. É um café. Haja conversas. Então ele falou assim: mãe, por que a senhora não faz um livro com as palavras engraçadas do futebol? O que ele quis dizer são jargões. Tá. Eu falei: nossa, isso dá uma coisa legal. E aí eu sentei e comecei a fazer uma poesia sobre futebol. Mas para além das 4 linhas do jogo, o que nós podemos aprender por meio do esporte? Né? Não é simplesmente jogo. Né? É você falar do trabalho em equipe, do respeito, né? Porque eu posso torcer por um time, você por outro, e está tudo bem. Claro. Né? De respeitar a escolha do outro, sobre a violência, né? Que às vezes as pessoas querem impor a sua opinião ao outro, e a gente vê aí tantas tragédias acontecem, né? Não digo torcida, porque torcedor não se presta esse papel, né? De sair para brigar, é verdade. Não. Sair quebrando tudo, machucando os outros, marcando briga. Eu
Isso, para mim, não tem a ver com esporte. Então, eu gostei muito dessa ideia, assim, acendeu aquela luz. Regras, né, Liliane? Regras. Porque o esporte, porque apesar da gente ter esse papo, mas não é libertário, o esporte traz regras. Você tem que seguir regras para poder praticar o esporte, para poder sair-se vitorioso no esporte. E sabe, e essas regras não são ilógicas. E são regras que também evoluem. Veja, por exemplo, eu sei que teu livro é de futebol, mas veja, por exemplo, o vôlei. O quanto que as regras do vôlei evoluíram ao longo do tempo para que o esporte fosse mais dinâmico. Aliás, o futebol está precisando repensar suas regras também. Já está começando a precisar... Mas vamos lá, continua no livro. Então, eu criei baseado em jargões. E também para falar sobre o lugar da mulher, né? Hoje eu vejo, assim, fico felicíssima quanto o futebol feminino está evoluindo, temos muito ainda para evoluir, mas já passa na TV aberta, tem pouco... Sim, vai ter Copa do Mundo transmitida pela TV aberta no que vem. Isso! Eu teve uma vez que teve um campeonato aqui, eu fui participar, fui lá assistir, fui prestigiar as meninas. Então, legal. De mostrar que o nosso lugar é onde nós queremos estar. Então, uma parte do livro eu falo, marcação homem a homem, que mude esse nome, porque futebol também é para mulher, é para quem quiser. Então, não tem um determinismo, né? Ah, não, mulher não pode jogar, isso não é coisa de mulher. Por que não é? Se é um esporte, se é saudável. Fora o preconceito, né? Fora o preconceito. Ah, mulher que joga futebol, desculpa, é tudo lésbica. Gente, e se for? Qual o problema? E se for? É o famoso, e se for? Não é porque joga futebol que não é porque não joga que não é porque não joga... Gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vamos parar com isso. Exato. Então, o livro ele traz justamente essas reflexões, falando sobre a paz, né? Fala cartão vermelho para a violência. Então, eu fui usando esses jargões, né, futebolísticos para falar do que a gente pode aprender com o esporte. Que legal. Ele está disponível aonde? Onde a gente consegue encontrar esse livro? Ele está disponível na Amazon. Ele foi publicado em 13 países. Eu fiquei muito feliz. Verdade, menina, que coisa boa. Sim, ele foi publicado em 13 países, está disponível pela Amazon. Ou pode comprar também diretamente comigo lá no meu Instagram, @li.histórias. E tem algumas livrarias, né, físicas que também estão vendendo. Tem vários sites que está à venda o livro. Tá. E qual o retorno que você teve desse teu livro? Você tem esse contato, você tem esse teu Instagram, você faz transmissões pelo YouTube, que você falou. Qual o retorno que você está tendo desse teu livro? As pessoas estão gostando, estão entendendo a tua proposta? Sim, e a reação das pessoas estão sendo, assim, maravilhosas, né? Porque eu lancei 2 livros, na verdade. Um é o Qual é a Sua Forma, que até apareceu num programa de TV, fiquei muito surpresa, fiquei muito feliz, que passou por uma curadoria e foi indicado, né, para as crianças, porque ele traz a reflexão, qual é a sua forma ou qual é a sua forma? Você vive numa forma para ser aceito ou você vive da forma que você é? Traz reflexões sobre o mundo, né, só aproveitando o gancho um pouquinho. É a unicidade, onde você só pode ser triângulo vermelho ou quadrado azul. Outra cor ou formato de corpo não é aceito. Então, as formas geométricas dormem em formas para ter o formato que a sociedade impõe. E a cor que é prestigiada na sociedade. Até que um círculo amarelo se revolta e decide sair na rua do jeito que ele é. Porque o que tem de errado em ser redondo? O que tem de errado em ser amarelo? E com isso ele motiva as pessoas, as formas, né, na verdade, da cidade a mostrarem o jeito que elas são. Porque o retângulo, o que tem de errado em ser alto? Não tem nada de errado. E aí elas trocam. Não deixa de ser um retângulo, né? Não o próprio retângulo não é um retângulo, são várias. Para ser retângulo, você pode ser de várias formas, sem deixar de ser retângulo. Isso, e sem você precisar, aí na história assim, sem você precisar dormir numa forma para se moldar e ser aceito pelo outro.
Então, esse livro, assim, saiu em várias revistas, apareceu na TV, e o Poesia no Futebol lançou, tem, assim, relativamente menos tempo do que esse. Na quinta-feira estarei lá na Flip, em Paraty, no lançamento dele, de novo, fazendo a sessão de autógrafos e fazendo contação de histórias. Então, o retorno, assim, está além do esperado. Eu estou muito satisfeita com tudo que está acontecendo, das pessoas verem e gostarem desse olhar para além do jogo. Vamos falar de Copa, mas vamos refletir sobre sentimentos, sobre convivência, sobre relação, como podemos ser melhores, o que a gente pode aprender com a Copa, para além do esporte, para além do jogo, que já é maravilhoso torcer lá pelo nosso país. Sim. As pessoas têm me procurado, conversado bastante comigo sobre o livro, e eu estou muito satisfeita. Que show. E na escola, você conseguiu levar para a tua escola esses teus livros? Eu sei que talvez não oficialmente, mas você conseguiu levar, mostrar para os teus alunos? Eles entenderam também essa proposta? Assim, a primeira pessoa a ouvir a história é o meu filho. A segunda são os meus alunos. Porque até uma autora, a Sônia Rosa, que é maravilhosa, ela falou para mim: Liliane, você quer saber se uma história vai dar certo? Mostra para os seus alunos. Eu falei, eu faço isso. E realmente eles, tia, isso aqui ficou muito legal. Nossa, eu não tinha escutado o que era jargão. E aí eu fui trabalhando com eles, e aí a gente aproveita que nós estávamos até falando, né? A disciplina de português. Como uma palavra, ela muda o sentido dependendo do grupo que você está inserido ou do lugar onde você está. Aí eu até exemplifiquei com eles. A caneta aqui na sala é o quê? Aquele negócio que a gente escreve. Mas se a gente está no campo, o que é a caneta? É passar a bola debaixo da... E a gente nunca percebeu o lençol. Se eu estou na minha casa, é para me cobrir. Mas se eu estou no campo, é quando a bola passa por cima. Eu falei isso. Então, assim, eles acharam muito legal. Tia, que sacada boa, tia. Eles são ótimos. Tia, que sacada legal, muito bom. Eu nunca tinha pensado nisso. E a partir dessa discussão, que na escola também tem recreação, nós começamos a conversar como que a gente pode ser respeitoso com o outro, chamar para brincar aquele que tem mais dificuldade num determinado esporte, como que o esporte ele tem um poder inclusivo. Sem dúvida, sem dúvida. E montei com eles os craques da escola. Nós criamos a nossa figurinha da Copa da escola. Que legal. Os campeões de solidariedade, de respeito, para além da bola, do jogo em si. Agora, por que fazer poesia? Por que não fazer em texto corrido? Porque, assim, eu sempre escrevi poesias. A literatura infantil veio depois com esse trabalho. Então, a poesia eu tenho facilidade, assim, de criar. Parece que a poesia, ela brota, assim, em mim com uma facilidade. E, no entanto, veio a ideia muito rápido. Eu escrevi recentemente um sobre relacionamento abusivo também, que, como eu atendo muitas famílias, e ficou, assim, muito forte. Então, vem aquela coisa, parece que a poesia, como que eu vou te explicar? Não é que ela está em mim, ela faz parte de mim. Eu consigo me expressar melhor ainda com versos. Parece que eu consigo chegar melhor ao coração das pessoas. Não, é ótimo. Não, e por favor, não mude. Por favor, não mude. Eu acho que se a gente consegue passar o nosso recado, sabe, a forma como a gente passa esse recado é única, é nossa. Então, se você está passando todos esses teus conceitos que são corretíssimos e necessários pela poesia, vai pela poesia. Porque, assim, outro vai passar por quadrinhos, outro vai passar por crônicas, outro por contos, outro é mais literatura, com livros grossos, como a gente falou no começo. Mas o importante é o recado chegar nas pessoas. É que nós tenhamos a nossa forma de expressão e as pessoas recebam essa expressão e mude a vida delas. Porque a gente faz isso, na verdade, claro, a gente tem nosso prazer em realizar. Eu imagino que você, quando você fecha um livro, você deve ficar doida da vida. Agora,
que nem você falou, quando a gente tem um retorno, né, das que as pessoas estão lendo, estão entendendo, sabe, estão gostando, eu acho que isso é fantástico para qualquer autor. Do Senhor Abraço, teve gente que falou assim, nossa, no final eu abracei minha família e nós choramos juntos. Que legal. Isso não tem preço, sabe? E eu quis poesia no futebol porque as pessoas, para ver assim, o que tem de belo em estar ali, olhar com os olhos de poetisa, não só contar uma história, porque assim, não tem tantos livros de literatura infantil voltados para o futebol. Há alguns, sim, mas não numa quantidade tão grande. Mas vamos pela poesia, vamos por um outro caminho. Vamos achar ali um jeito de tocar as pessoas para falar de uma coisa que é tão, vamos botar entre aspas, né, comum, que é um esporte popular, principalmente aqui no nosso país, o principal, né, o que está aí sempre em alta, né, mas... E vamos olhar o que tem de belo, a emoção, a sensação, né, aquelas pessoas vibrando ali, abraçadas, né, aquela alegria do Japão hoje entrando em campo, eu me emociono, eu acho bonito, né, você conseguir ultrapassar o seu limite. Então, acho que a poesia, ela traz isso muito forte. E o fazer repensar, né? Eu acho que quando o esporte ele traz uma coisa muito necessária para as crianças, que é o sentimento de vitória e o sentimento de derrota. Na vida a gente não ganha sempre. Não tem como a gente ganhar sempre na vida. E agora, derrota não necessariamente é perda. Quando você perde, quando você é derrotado num jogo, você não é derrotado na vida. Você não perdeu, você perdeu uma partida. Você perdeu uma partida, vai ter outra. Mas era a final do campeonato, eu não perdi o campeonato. Gente, uma coisa que eu sempre falei, o terceiro colocado em qualquer competição está muito mais feliz que o segundo. Porque ele acabou de ganhar um jogo. Ele acabou de ganhar um jogo, o segundo acabou de perder o primeiro lugar. E o terceiro está ali. O terceiro não ia nem estar no pódio, mas ele conseguiu estar no pódio. Mas e uma outra coisa, desculpa te cortar. Assim, imagina, por favor. Outra coisa também, que na vida a gente não pode entrar como derrotado naquilo que a gente se propõe a fazer. Porque imagina, eu vou enfrentar uma seleção grande. Vamos pegar o exemplo aí das zebras que deu até aí na Copa, né? Se eles entrassem com esse espírito de derrota, não, é impossível. E muitas vezes na vida, a gente se coloca no lugar do impossível. Sim. Então ali você já está com a derrota certa. Porque se você não acreditar que você pode ir lá e fazer o seu melhor, né? E a questão até do espírito de coletividade, todo mundo naquela mesma energia, naquela vibração, naquela raça. Então, na vida, a gente não tem que entrar nas situações como derrotados, mas entrar nas situações com as possibilidades de sair vitorioso ou não, e tá tudo bem, mas de dar o nosso melhor. É que nem você falou, se é para ir e não dar o melhor, para que foi? Exato. Fica em casa. Fica em casa, assiste alguém que foi lá e perdeu, mas que deu o melhor, sabe? Se não é para dar o seu melhor, nem vai. Fica em casa e para de atrapalhar os outros. Não tem como. Exatamente. Então, quando eu entrei por esse caminho aí da escrita, da literatura, eu tenho que entrar, mas assim, com tudo. Então, vamos. E, se por um acaso não der certo, Liliane, mas eu fui lá e fiz. E era o que eu queria fazer. Ruim quando a gente tem vontade de fazer alguma coisa, e a gente, não vai dar certo mesmo. E você viver a frustração daquilo que você não viveu, que você nem tentou. Olha, Liliane, eu sempre digo uma coisa. A gente tem que se arrepender daquilo que a gente não fez. Porque daquilo que a gente fez, mesmo que tenha dado muito errado, você pelo menos experimentou, você sabe que dá errado. Então você não vai repetir e você vai dar um exemplo para que outras pessoas não façam. Mas se você nem tentou, meu amigo, você não aprendeu nada na vida. Então, exatamente. Concordo plenamente contigo. Minha amiga, repete, por favor, o teu contato para que as pessoas possam conhecer teus livros, bater papo contigo, por favor. No Instagram é @li.histórias, sem acento. O meu canal no YouTube também é Li Histórias, mas aí é com acento. Com acento. E o meu site é www.lilianemesquita.com.
Maravilha. Então, pessoal, entre em contato com a Liliane, vocês já viram que é uma pessoa extremamente com uma cabeça fantástica, dá para a gente conversar, dá para ter retorno. E minha amiga, só tenho a te agradecer, parabéns pelo teu trabalho e sempre que for possível, venha tomar um café com a gente aqui. Entre em contato, você tem agora o nosso contato pela tua assessoria, direto comigo, como for. Eu queria bater papo dessa vez sobre tal coisa. Liga que a gente conversa aqui, que a gente abre câmera e a gente vai conversando, porque eu acho que são conversas agradáveis, interessantes, inteligentes, como essa que a gente precisa ter sempre aqui no Café Cultural. Muito, muito obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço a oportunidade, espaço, amei conversar contigo, esse café foi maravilhoso, tá? E pode contar sempre comigo. Com certeza, vou te chamar novamente, então. E a você que sempre acompanha a gente aqui na Rádio Mega Brasil, meu muito obrigado. Semana que vem tem mais Café Cultural. Um abraço. Tchau, Li. Obrigado. Valeu. Tchau.